Olá pessoal, meu nome é Alan, eu sou enfermeiro e hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para contar um pouco sobre a minha experiência nos resgates no Rio Grande do Sul. Arena. Arena, tá beleza, tô precisando lá na Palmira agora. Tá, uma galera. Lá, estou chamando lá. Comida pra gente dar tranquilo. Eu vou parar aqui, sim. Vai descer, vai descer. Esquerda, vai. Com licença. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui pra gente Sou enfermeiro, né? Eu moro em Curitiba, eu sou especializado em profilaxia para HIV, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e também sou especializado em socorro e resgate em áreas remotas, o qual já atuo há mais de 12 anos. Faço parte do grupo de resgate em montanha GRM, que é um grupo voluntário de busca e salvamento vinculado à Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, e foi pelo GRM que eu atuei durante 7 dias coordenando as equipes de resgate lá no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre. O GRM ele iniciou as tratativas para ir para o Rio Grande do Sul no dia 3 de maio. Começamos a fazer reuniões com a diretoria para ver a viabilidade de deslocar a equipe para lá, sendo que a equipe é uma equipe mais especializada em busca e resgates em áreas remotas, montanhas. A gente não tem a expertise de salvamento aquático e de trabalhar em enchentes, apesar de a gente já ter feito treinamentos de ajuda humanitária em enchentes. No dia 4, então, nós decidimos que a gente iria deslocar a equipe, haja visto que nós já tínhamos um local para atuar, que era em Candelária, próximo a Santa Maria, que já havia um grupo de Santa Catarina lá, o Gerar, atuando, e eles já haviam convidado a gente para dar apoio e suporte à equipe deles. Então, mobilizamos uma equipe dentro do GRM, né? O GRM hoje conta com quase 100 integrantes, conseguimos mobilizar num primeiro momento 16 pessoas, né? Sendo que 13 já poderiam deslocar imediatamente. Então, iniciamos a alocação dos equipamentos, né? Ver o que precisava levar, ver quais carros que iriam levar, se a gente ia conseguir um avião para levar a gente. Ficamos naquela de ir de avião, vai de carro, aí o avião não pousava porque não dava teto. Bem, no fim a gente acabou ficando um meio dia aguardando o avião e não acabou que a gente foi de carro. Iniciamos o deslocamento então no dia 4 às 14 horas, saindo de Joinville em direção a Candelária, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Quando nós estávamos na metade do caminho de Santa Catarina praticamente, quase chegando em Rio do Sul, recebemos uma mensagem das equipes que estavam lá em Candelária, que aquelas equipes iriam se deslocar para Porto Alegre, porque Porto Alegre estava prestes a estourar o dique e ia inundar toda a cidade. E era para a gente retornar e seguir em direção a Porto Alegre. Então, voltar toda a viagem que tinha feito e pegar outro caminho. Então, a gente recalculou o caminho, né, e partimos em direção a Porto Alegre. Porém, nós não sabíamos o que ia encontrar em Porto Alegre, porque em Candelária nós já tínhamos aonde ficar, tinha abrigo, ia ter alimentação, já sabia quais as missões que a gente ia executar. Porto Alegre a gente não tinha onde ficar, não tinha como adquirir alimentação na cidade e não sabia o que iria encontrar. Então, pelo caminho, nós fomos fazendo contato com pessoas que nós conhecíamos lá em Porto Alegre, informando que a gente estava indo para a região para auxiliar na operação de resgate.
E prontamente o povo de lá nos acolheu, já conseguiram um abrigo para a gente ficar fora da área de risco, né, uma área segura. Chegamos em Porto Alegre no dia 5, às 5 horas da manhã. Colocamos os equipamentos no alojamento, o pessoal descansou ali uma hora mais ou menos, já tomamos um café e fomos fazer o reconhecimento para ver onde que a gente iria atuar, né, qual era a região mais crítica. Então a gente deu uma volta pelos bairros que estavam começando a alagar, até que nós chegamos numa parte central de Porto Alegre, que é conhecido como Viaduto Dom Pedro I. Quando eu cheguei nesse viaduto, eu vi ali o caos geral, parecia que ali estava acontecendo o fim do mundo, cena de filme, né? Carro com sirene para todo lado, correria, pessoas correndo, pessoas gritando, barco entrando na água, barco saindo, as ruas todas trancadas, não tinha acesso para carro, um caos total. Quando eu vi aquilo, eu falei, é aqui que a gente vai atuar. Então a gente veio para atuar nessa região. Aí para não perder, porque como eu já estava dentro da área quente, né, para não perder aquela nossa entrada ali, se a gente saísse talvez não conseguisse mais voltar naquele ponto, eu passei um rádio para a nossa equipe que tinha ficado no alojamento, para o restante da equipe, pedindo para que eles se deslocassem para a região, tá? Porque a gente ia guardar eles ali e a gente já ia começar a ajudar a resgatar as pessoas. Então eles chegassem ali, eles já poderiam também começar. E aí eles escutaram os gritos todos, né, que dava para ouvir pelo rádio, e aí a integrante me perguntou, o que está acontecendo aí? Aí eu falei, aqui está acontecendo a pior coisa do mundo. Aí eu falei para eles, venham preparados para coisas que vocês nunca viram. E realmente a coisa estava muito feia. Não sabia o que estava acontecendo, quem estava comandando, só sabia que a gente tinha que tirar as pessoas dos barcos, colocar nas ambulâncias e mandar para os hospitais. Entrar nos barcos e nas casas, retirar as pessoas e trazer para levar para abrigos ou para os hospitais ou para a casa dos seus parentes. Então nesse dia a gente operou naquela região, entrando e tirando as pessoas. O cara que estava comigo, é um tenente da polícia, aposentado. Quando ele chegou lá, eu olhei para o rosto dele, os olhos dele estavam saltando para fora do quanto assustado ele estava. Ele falou assim, tchê, isso que está acontecendo é real? Eu falei, Aí eu falei, é aqui que a gente vai ficar. Não vamos sair. A gente já tinha entrado com o carro dele lá dentro da área quente, onde só estavam as viaturas da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, que estavam todos dando esse apoio nesse momento. A gente entrou com o carro lá, porque ele era policial, eles deixaram. Falei, não sai mais, deixa aqui, porque aqui é o nosso ponto de apoio agora. Aqui a gente vai entrar na operação, porque se a gente sair depois, pra gente voltar até aqui, talvez a gente nem consiga chegar aqui. Porque tinha muita correria, muita gente. Aí a nossa equipe chegou, aí eu comecei a distribuir eles nos barcos, né? E já dando missão, para ir nos endereços retirar pessoas, né? Aí um dos comandantes da operação me falou, ó, a gente está com o pessoal abrigado lá no estádio do Grêmio, e a gente precisa de socorristas para prestar um atendimento, ver como é que eles estão, porque a gente não está conseguindo contato com eles. Aí pegamos um barco, né, de um senhor lá, aí ele não sabia chegar até o estádio, dava uns 8 quilômetros mais ou menos de percurso, por água, tudo por água, né, pelas ruas. Aí tinha um senhorzinho do lado, assim, com um colchão inflável. Daí ele ouviu a gente falar que a gente estava indo lá para o estádio do Grêmio, atender as pessoas, ele falou, eu posso ir junto, eu moro lá perto, eu sei chegar lá, eu guio vocês. Aí eu já vou com o meu colchão, porque eu estou tirando a minha família no colchão inflável. Já fiz 3 viagens pela água, puxando eles pelo colchão. E eu deixei lá a minha tia e a minha irmã e mais 2 crianças. Eu vou trazer eles nessa viagem. Aí vocês me levam e eu trago eles. Eu falei, não, com certeza, vem. Só entrar. Ele entrou no bote, só que o colchão não cabia dentro do bote, porque o piloto do barco não conseguia enxergar para pilotar. Aí a gente colocou o bote dele, o colchão do lado do bote e fomos puxando do lado. Eu segurava na frente, ele segurava atrás do colchão. E fomos puxando, fomos indo. Faltava 1 quilômetro e pouco para chegar na arena. Aí encontramos muito galho, pau no meio da rua, que a água trouxe, né? E o barco bateu nesses galhos e a gente parou. No que a gente parou para tirar os galhos e tal, tirar o motor da água, o colchão dele furou. Aí ele entrou em desespero. Aí ele olhou assim e falou, e agora como é que eu vou tirar a minha família? A gente olhou um para o outro, a gente não podia ir até onde ele ia, né? Porque a gente tinha uma missão, que era ir para o estádio do Grêmio e ia resgatar, aquele barco ia resgatar uma senhora deficiente, uma senhora idosa deficiente com os familiares dela. Então não tinha mais lugar no barco para ir buscar a família dele. Aí a gente ficou pensando numa solução, vai lá, resgata, volta e depois vai lá buscar a família dele. Começando a tentar achar uma solução para ele não ficar em desespero. Nisso encostou um troller gigante do lado do barco, assim, estava passando e parou.
O cara abriu o vidro, as pessoas que estavam lendo chamaram ele pelo nome. Era a família dele que estava ali. O Troller tinha resgatado a família dele. Aí ele ficou todo contente e tal, e pulou do barco e foi lá abraçar a família. E ali foi onde eu vi que nem tudo estava perdido, né? Por mais que o caos estava instaurado em toda aquela região, muita gente perdendo tudo, muita gente morrendo, afogada, eu vi que ainda tinha uma esperança, né? Aquela cena ali foi marcante, do cara não estar desesperado, não conseguir mais salvar a família, porque era o único meio que ele tinha de trazer a família de volta. Ele furou e não tinha como arrumar, ali no meio do nada, a gente não tinha nada para arrumar o colchão inflável dele. Então aquilo ali eu falei, não, tem esperança, a gente vai ajudar essas pessoas e vamos dar esperança para elas. Então daquele dia em diante, eu falo, a única frase que a gente sempre falava para as pessoas quando a gente encontrava eles em desespero, isso vai passar, tá? Tenha fé, tá? Tenha esperança que isso vai passar, as coisas vão melhorar. E era a única coisa que confortava as pessoas. Não adiantava falar outras coisas para elas, elas queriam esperança. Porque elas olhavam para trás e elas viam, eu não tenho mais nada. Eu só tenho a roupa do corpo e eu tenho que sair daqui, eu tenho a minha vida. Então era nítido o desespero das pessoas de não saber o que vai ser do futuro delas. Então uma palavra de conforto que a gente dava para eles, um abraço, era o que salvava muitas vidas. Não era remédio, não era atendimento médico, não era nada. Era um abraço e uma palavra de conforto. Mas é um negócio assim, impressionante. Até nem falei do bombeiro, né? Porque senão fica muito longa a história do bombeiro que estava mancando, tinha machucado a perna já dentro da água e estava indo salvar a mãe dele sozinho. E ele veio de uma outra cidade sozinho, entendeu? Para ir tirar a mãe da água. Não sabia se a mãe estava viva. Aí a gente largou ele numa esquina assim, ele foi lá pro fim da rua. Não sei o final dessa história, se a mãe dele estava viva ou não estava. A gente não tinha como salvar tudo, entendeu? Tem muita história que você não sabe o final. Se você tirou dali, mas o que aconteceu depois? Né? Então, a gente tira dali, mas o que acontece depois a gente não sabe. Né? A gente não consegue dar essa sequência. No dia 6 de maio, a gente sempre deslocava a equipe do alojamento para a área. Lá era dividida assim, a área fria, que era a área onde a gente estava dormindo, a área que não tinha risco. A área morna, que era a área que a gente tinha o posto de comando junto com as forças de segurança, que é o local que os barcos entram para ir retirar pessoas e é retirado as pessoas por ali, né? Pelas ruas, os barcos encostam e as pessoas descem dos barcos e são colocadas em caminhões, em ambulâncias e são levados para abrigos. Então nós chegávamos normalmente lá na área morna por volta das 8 da manhã para começar a receber as missões, né? O que ia acontecer naquele dia. E no dia 6 era o segundo dia de operação nossa e era o dia que mais pessoas iam querer sair, porque a água estava subindo muito e as pessoas que não saíram no dia 5, no dia 6 elas iam sair de qualquer jeito. Então, quando nós chegamos no posto de comando, o cara da Defesa Civil que estava coordenando falou, hoje a evacuação vai ser lá na estação Farrapos. Eu preciso que uma equipe vá até lá, uma equipe socorrista, resgatista, para atender. Tem cerca de 100 pessoas já estão lá, estão precisando de atendimento médico, e aí fazer a evacuação dessas pessoas depois com os caminhões do Exército. A gente já está alinhando com o Exército para eles mandarem os caminhões mais tarde lá para fazer a evacuação dessas pessoas. Vocês chegam lá, estabilizam a situação, atende quem precisa atender e aí assim que o caminhão chegar vocês evacuam as pessoas que estão com prioridade e aí dentro da medida vai evacuando o restante. Ok, nós estávamos, no momento a gente estava em 16 pessoas, né, da equipe, eu separei 8 para um lado, 8 para 8. 8 foi para a estação Farrapos e 8 foi para o viaduto Leonel Brizola, que também tinha operação todo dia ali acontecendo de extração de pessoas. Aí chegamos, aí pegamos, não tinha barco para levar a gente, né? Aí estava chegando os blindados do Exército, os anfíbios Guarani. Aí o primeiro passou, gritei, ele não parou, quase tocou em cima de mim. Aí o segundo passou, eu pulei na frente e falei, para que a gente precisa de carona. Aí ele parou, o blindado, né, o motorista parou, daí o comandante saiu, perguntou o que a gente precisava. Eu falei, olha, eu preciso que leve a minha equipe até a estação Farrapos. Aí ele falou, não, pode subir aí que a gente está indo lá para o estádio do Grêmio e a gente passa pela estação e larga vocês lá. Eu falei, ok. Aí entramos nos blindados, eram 2 blindados, né, anfíbios que flutuam na água, com roda. Aí eles levaram a gente até a estação. Chegamos na estação, as pessoas estavam todas dentro dos trens, na parte de cima, que não tinha água. Todos dentro dos vagões, tornaram aquilo lá como se fosse um alojamento. Aí tinha cachorro, tinha gente, de tudo, criança, idosos. A gente acaba de entrar aqui na estação Farrapos, tem aproximadamente umas 90 pessoas aqui abrigadas, elas estão no segundo piso, porque está tudo alagado aqui embaixo, né? Tudo abandonado. A gente veio nos tanques do Exército, os Guaranis, são carros anfíbios, né? Para poder chegar até aqui. Agora a gente vai dar suporte para essa população que está aqui.
para que eles aguardem o resgate que está vindo aí, que são caminhões do Exército e Marinha para levar eles até os abrigos. Então o único local seco é no segundo piso, o pessoal está dentro dos trens lá. É o único local abrigado nesse momento. Tá? E a nossa equipe vai ficar aqui agora dando suporte, trouxemos alimentos, águas, né? É o que tem, é o que a gente pode oferecer, e também oferecemos os primeiros socorros para aqueles que estão feridos, machucados, né? E atendimento médico. Tá? Vou mantendo vocês informados aí na medida que a situação vai evoluindo, mas a gente está conseguindo retirar o máximo de pessoas possíveis aqui da situação mais crítica. Nós estamos na área quente mesmo, a área mais crítica de todo o local de enchentes aqui de Porto Alegre. Tá bom, a senhora pode sentar ali, ó. Pode sentar ali, ó. Prazer, conhecer. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui pra gente. Aí nós fomos direto nas prioridades, né? Chegamos lá e perguntamos quem tem problema de saúde, quem está com alguma doença. Aí começamos a atender principalmente os idosos que estavam lá, né? Aí tinha muitos hipertensos, pessoas cardíacas que estavam sem tomar medicação, pessoas com diabetes também, que estavam com diabetes muito alta. Então a gente começou a atender essas pessoas e dar prioridade para elas, né? Para a evacuação delas, que elas não tinham medicação e a gente não tinha também como medicar elas ali naquele momento. Aí começamos a retirar alguns idosos que estavam mais doentes, né? E aí, como os caminhões não chegavam, a gente parava os barcos que passavam por ali, que estavam indo para os bairros para fazer retirada de pessoas, e pedia para eles retornar com os idosos e levar para ter atendimento médico fora. Aí conseguimos evacuar mais ou menos umas 30 pessoas com os barcos, que eram prioridade. Aí pensamos, aqui a situação está tranquila, né? Então vamos ver se a gente vai ficar aqui ou vai para outro local. Até que o caminhão do Exército vem e retira as pessoas aqui que estão bem. Só que nisso começou a chegar barcos e mais barcos com pessoas para deixar na estação. Então a situação de 100 pessoas começou a evoluir para 200, daqui a pouco tinha 300 pessoas dentro da estação, daqui a pouco tinha mais de 1000 pessoas lá dentro. E os caminhões não tinham chegado. E aí eles, cadê os caminhões? E a gente tentando manter o controle, estava só a nossa equipe ali, em 8 integrantes. Eu chamei mais reforço da nossa equipe, veio mais 4 que estavam lá no viaduto do Leonel Brizola, vieram de barco até a gente e começaram a dar assistência também. E a gente tentando manter a calma e o controle daquelas pessoas, porque o caminhão tem que vir. A gente falava, o caminhão vai vir, a calma que vai vir. E aí fomos mantendo fila, fomos triando já para ver quem tinha prioridade, os idosos, deficientes físicos, mães com bebês de colo, que eram mais vulneráveis. Então a gente começou a priorizar a fila. Quem tinha mais prioridade ia para frente da fila, quem estava bem ia lá para o final. E aí começou a chegar os caminhões. Chegou um caminhão, a gente colocou umas 60 pessoas em cima, ele saiu, veio outro e começou a vir os caminhões. Tinha 8 caminhões fazendo esse transporte, fazia fila para carregar as pessoas. E a gente ali triando, só que a triagem assim, não era uma triagem que você chega, vai aferir pressão, vai ver como é que está a temperatura, não. Era assim, olhava para a pessoa, você tem alguma doença? Tem. O que você tem? Eu tenho isso. Qual a sua idade? É tanto. Tá, vai para a fila, primeiro, vai na prioridade, você vai lá para o final. Ah, eu sou deficiente físico. Ah, trouxe cadeira de roda? Não tem. Então bota numa cadeira e carrega no caminhão. E assim a gente fazia. Era uma triagem muito rápida, mas que funcionava. A gente estava conseguindo evacuar as prioridades primeiro. Só que o povo que estava ficando na fila por muitas horas começou a se revoltar. E que hora que a gente vai sair? Não vai ter caminhão para todo mundo? A gente fala, calma que vai sair todo mundo, a gente não vai deixar ninguém aqui. Só que o povo começa a ficar nervoso. Aí a gente chamou o reforço, aí chamamos a segurança, aí veio a polícia, veio a agente de segurança da Guarda Municipal, veio o pessoal do Exército para ajudar, e aí conseguiram conter a multidão. E a gente passou mais ou menos umas 8 horas, o dia todinho ali, carregando pessoas nos caminhões. Nesse dia a gente deve ter tirado dali mais de 2.000 pessoas. Feito triagem, atendimento e colocado nos caminhões. Né? A gente saiu dali, era às 6, 7 da noite, mais ou menos no escuro. Nós fomos os últimos a sair e nos certificamos que a estação estava vazia. Não ficou nem um cachorro, a gente levou tudo. Tinha famílias que estavam lá com 8, 10 cachorros, vai o dono e vai os 8 cachorros junto. Colocava nos barcos, o barco era puxado pelo caminhão e colocava no caminhão. Então evacuamos ali aquele dia praticamente toda a população daquela região que em torno do Grêmio, aqueles bairros ali próximo da Estação Farrapos, das pessoas que queriam sair. Quem ficou em casa porque a água não havia pego no segundo piso, a gente não podia fazer nada, né? As pessoas continuaram lá e algumas estão lá até hoje, né? Não decidiram não sair.
E naquela correria ali de triar as pessoas, ajudar a carregar no caminhão, os idosos, os deficientes e tal, uma coisa que a gente fazia era evitar olhar para o rosto das pessoas. Porque se tu olhasse diretamente no rosto para ver o sofrimento delas, tu era absorvido por aquele sofrimento e elas te chamavam para você priorizar alguma coisa. Então a gente tinha que meio que, não agir friamente, mas agir profissionalmente, meio que se bloquear daquilo que estava acontecendo. Nossa missão aqui é salvar essas pessoas. Vamos salvar essas pessoas, não vamos nos envolver com as situações que são mais emocionantes. Mas teve uma que não teve como eu escapar. Um cara chegou veio pela água sozinho, com um isopor todo quebrado, com um palito de madeira, fincando um no outro para juntar vários pedaços de isopor. Ele chegou aquilo ali, colocou do meu lado assim, e falou: olha, cuida disso aqui para mim. Aí eu falei: mas por que? Você está salvo? Aqui a gente coloca você no caminhão? Não, isso aqui foi que me salvou. Foi isso que me trouxe até aqui, senão eu não te chego aqui. E eu vim aqui procurar a minha esposa, que ela foi resgatada de barco, eu não sei para onde foi levada, e eu não estou conseguindo achar ela. Então vou dar uma volta na estação para ver se ela está aqui. Se ela não estiver aqui, eu vou seguir em viagem. Aí ele deu uma volta na estação, a gente viu ele lá, ele procurou, não achou, chamou pelo nome, não conseguiu achar. Aí veio, pegou o pedaço de isopor de novo e pegou o destino e foi, sumiu na água. Histórias assim a gente não sabe o final, né? Não sei se ele encontrou a esposa dele, se ele sobreviveu, porque ali a área era muito funda, então por isso que ele estava com isopor, né? Não dava pé. Então tem coisas assim que a gente foge, né? Do nosso controle, a gente não tem, a gente se sente meio que impotente para algumas coisas. O que dá para falar um pouco é que, assim, que o povo salvou o povo ali, porque eram pessoas salvando pessoas, não era o Estado salvando as pessoas, eram pessoas que não foram atingidas que vieram ajudar as que foram atingidas, e de vários estados, né? Eram pessoas ricas salvando pessoas pobres, e eram pessoas pobres que estavam salvando pessoas ricas, ou seja, não estava tendo diferenças de classes, entendeu? Nem na hora da triagem que a gente estava carregando nos caminhões, não perguntava se tu morava num condomínio rico ou se tu morava na favela. Não. Qual que é a sua condição de saúde? Entendeu? Era qual que é a sua idade? Qual que é o seu problema? Então não tinha, ali o dinheiro não valia nada. Entendeu? Então mesmo aquela pessoa que veio lá do bairro mais pobre, que chegou ali e ela tinha algum problema, ela foi priorizada. Né? Ou, às vezes o cara que era rico, que veio de um condomínio chique, não era priorizado porque ele estava bem. Ele ia ficar ali para sair por último. Né? Então isso que é interessante nessas situações. Para as pessoas que estão no Rio Grande do Sul, que são moradores do Rio Grande do Sul, que foram atingidas, a mensagem que eu quero deixar é a seguinte, que isso vai passar. Tá? Vai ser difícil, vai ser demorado, mas vocês vão se reerguer, vocês vão lutar, vocês vão vencer na vida de novo, tá? E vocês vão voltar muito mais forte do que vocês já eram. Porque o povinho forte, cara, tu não vê as pessoas entrarem em desespero, não é qualquer um que entra em desespero. Muitos nem acreditavam que estava vindo ajuda de tão longe para ajudá-los, porque não são acostumados a receber ajuda, porque eles sempre lutaram, sempre venceram sozinhos. E não vai ser diferente dessa vez. Vai passar e eles vão se reerguer e eles vão se tornar muito mais fortes do que já eram. Olha, para quem nunca viveu essa situação, tá? Realmente, o que aconteceu lá, eu nunca vi acontecer no Brasil e nunca vi acontecer no mundo. Não naquelas proporções. Não tem filme de Hollywood que mostre o que a gente viu e que a gente passou. É algo assim muito forte, tanto que eu me emociono só de pensar, né? Aquilo que a gente já passou e viu lá. Mas assim, uma coisa que eu percebi, que quando o mundo está se acabando, a nossa maior esperança é o amor. Porque as pessoas foram lá salvar por amor, não foram lá salvar por interesse. Sem o amor, nada daquilo lá tinha acontecido. Não teria vindo pessoas de todos os lugares do Brasil, a gente via placas, uniformes de todos os estados, do Acre, Minas, São Paulo, Rio, de onde tu possa imaginar, tinha pessoas lá ajudando, tá? Então, mobilizou o Brasil todo. E eu vejo assim, então, quando uma nação cai, só o amor vai fazer ela se reerguer. Né? O Rio Grande do Sul caiu, mas todo o Brasil está abraçando ele e está erguendo ele novamente. E é isso que vai acontecer. Tá? O povo do Rio Grande do Sul vai se reerguer e a gente vai ajudar. Bom, eu gostaria de agradecer
ao pessoal que eu trabalho aqui em Curitiba, no setor que eu trabalho, aos gestores, principalmente ao Jonas, que é o meu coordenador, porque sem ele, talvez a nossa mobilização não teria acontecido. Porque na sexta-feira, quando eu saí do trabalho, ele bateu nas minhas costas e falou assim, cara, se precisar ir para o Rio Grande do Sul, vai. A gente dá um jeito aqui, semana que vem, depois tu tira outros dias aí, a gente corre atrás, mas não deixa de fazer o teu trabalho. Aí eu fui para casa com aquele pensamento, falei, realmente, a gente tem que fazer alguma coisa pelo Rio Grande do Sul. Aí eu comecei a agitar a nossa coordenação, diretoria do grupo, para a gente mobilizar o grupo, porque a gente não tinha dinheiro para ir. Vamos como? Vamos com o dinheiro do bolso. Vamos começar com o dinheiro do bolso. Mas não foi necessário gastar o dinheiro no nosso bolso. Quando a gente entrou na operação, a população se mobilizou para pagar os custos, combustível e tudo mais, né? Então a gente percebeu o quanto a gente era forte quando a gente foi. Quando a gente estava lá, a gente percebia que o quanto a gente era forte e a gente realmente deveria ter ido. E quem startou isso começou aqui, né, dando coragem para que eu pudesse ir sem ter nenhum tipo de problema depois. Quero agradecer a todos os membros aí do grupo que se mobilizaram, que arriscaram suas vidas, que deixaram as suas famílias em casa, abandonaram seus trabalhos, alguns abandonaram de vez o seu trabalho para poder ir, né, ir lá ajudar as pessoas. Quero agradecer muito as pessoas que contribuíram com a gente, que depositaram Pix, que doaram equipamentos para a gente, porque realmente, sem isso, a gente não teria condição de ter ficado 15 dias. Nossa equipe ficou 15 dias lá. Eu fiquei 7, depois a gente foi trocando a equipe. Mas sem o apoio do povo, a gente não teria conseguido fazer tudo isso. E também agradecer muito ao pessoal de Porto Alegre, principalmente o pessoal ali do bairro israelita, que nos acolheu como se nós fôssemos filhos deles. Deram um abrigo pra gente, cada família todo dia fazia a nossa alimentação, dava um jeito de conseguir a comida pra gente. Então o Theo, que é o presidente do clube que nós ficamos, ele era o nosso motorista particular, ele levava e buscava a gente todo dia em Porto Alegre com a caminhonete dele. Ele colocava 16 pessoas em cima da caminhonete dele e partia pra missão, buzinando, entrando e tal, cortando sinal e para chegar lá, entendeu? Então, sem esse apoio dessa galera, a gente não teria conseguido fazer o que a gente fez, tá? Então, agradeço aí a todos que contribuíram com a nossa missão, tá? E peço que continuem ajudando o Rio Grande do Sul de outras formas. Tem muitas formas de ajudar o povo que está lá. Mesmo que você não possa ir para lá ajudar, mas busque uma forma de estar ajudando. Eles vão precisar de ajuda por um bom tempo.